Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns apontamentos acerca do sexto domingo da Páscoa para uma melhor participação. O texto é de São João, no capítulo 14, do versículo 23 ao 29, onde se dá aqueles discursos chamados da despedida de Jesus, logo após a ceia, o lava-pés, onde a igreja quer nos fazer, ao ouvir esses textos finais, não simplesmente ter a ideia de que Jesus está deixando como um moribundo que vai morrendo, né, palavras, um testamento que vai depender, né, de uma certa forma de um emocional para dar valor. Mas, muito pelo contrário, agora a igreja nos chama justamente a olhar conforme Jesus transmitia aquilo que ele ia dizendo. Estou dizendo antes que aconteça, para que quando acontecer, e de fato aconteceu, a sua entrega e a sua vitória, para que agora a comunidade, como se viu os sinais da vida, até mesmo no morto, quando Jesus dava então os sinais da sua vitória, agora é preciso que nos vivos se veja os sinais da vida nova, da ressurreição de Jesus Cristo. Repito isso, se até mesmo o morto deu sinais de vida, mostrou os sinais da sua paixão, mostrou os sinais do seu amor para com a comunidade, agora a comunidade então há de dar, viva ela, a vida nova de Cristo. E nesses sinais está justamente o que o texto coloca no versículo 23, Jesus respondendo a uma pergunta de Judas, e o texto faz questão de dizer que não era o Iscariotes, para nos dizer, né, aquilo que Iscariotes perdeu, aquilo que o mundo não tem capacidade, mesmo com a sua amplidão, né, de lugares, de coisas, de situações, o mundo não é capaz de conter, de receber aquilo que Cristo transmite, somente seus discípulos. E ele estabelece dizendo, se alguém, ou seja, um que seja, me ama, esta expressão então do ágape, que é justamente o querer o bem acima de tudo, né? O amor é justamente isso, querer o bem ao outro acima de tudo. Jesus diz, esse guarda, esse então dá valor naquilo que Jesus anunciou. Então, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus disse, se a pessoa ela deseja verdadeiramente o bem como algo maior na sua existência, aí está o valor da palavra, aquilo que Jesus logo anunciou. E ele diz como uma garantia, né? E meu Pai o amará. Então, como o Pai disse que amava Jesus, colocou todo nele o seu amor, o seu querer, assim também essa pessoa que faz a experiência, né, de dar valor nas situações do plano de Deus, na pessoa de Jesus, essa pessoa também se passa a ser referência daquilo que Deus quer. E Jesus diz de uma fusão, viremos e faremos nele nossa morada, ou seja, esta coexistência, né, esta perfeição, né, ali onde aquilo que o mundo não pode receber, a pessoa então ela se torna a residência, ela se torna a presença da graça de Jesus Cristo, como vai dizer São Paulo, né? A graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, né? Então, isto vai estar presente ali. E Jesus vai até mesmo dizer da importância dessa palavra, desse anúncio, aquilo que ele comunicou, dizendo, né? A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do meu Pai que me enviou. Como se Jesus assim diminuísse o seu ser para mostrar, ressaltar, né, a importância, o amor, o valor que é esse Logos, que ele é o Logos que veio do Pai, então esta palavra e isto que ele anunciou também vem de Deus. Disse estas coisas enquanto estou convosco, e nós então entendemos, né, que Jesus comunica essas realidades, né, a presença do seu ser,
Mas ele diz, né, virá o Parácletos, né? O Parácletos no sentido deste que chama a avançar, né? Dizemos advogado, aquele que advoca, né? Ali que defende, que fala, porque Jesus é esta presença visível, né, de Cristo que gera proteção, mas ele não estando, então a comunidade ela vai sentir a força interior pela presença do Espírito. Então, não mais um ver fora, mas um sentir forte por dentro. E sentir o quê? Né? O Espírito Santo, ou seja, que é a força pura de Deus. E ele diz, né, que o Pai enviará, que o Pai fará presente, né, em meu nome, ou seja, na mesma identidade, no mesmo propósito. E ele diz, né, e o Espírito ensinará a vocês todas as coisas. Não que o Espírito vai lançar moda, né? Mas o Espírito fará uma atuação, como nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que havia um problema na comunidade com aqueles que estavam se convertendo, e eles se reúnem em espírito de fé, e no versículo 28 dos Atos, no capítulo 15, diz, né? Porque decidimos, o Espírito Santo em nós. Então, este ensinar, né, de didaskos, que faz justamente compreender o que? Em cada etapa, o Espírito ele vai conduzir a um entendimento melhor das situações. Então, quanto criança, o Espírito conduz uma criança, qual a melhor ação para uma criança, um jovem, qual a melhor ação, e assim também nas outras manifestações da existência. Ele vos recordará, no sentido de o Espírito trazer uma memória viva, inesquecível, do que fora feito pela graça de Deus, tudo aquilo que Jesus comunicou, né, com segurança. E Jesus vai dizer, né, deixo-vos a paz. Jesus tem consciência de tudo que vai sofrer e ele diz, deixo-vos, né? Ou seja, Jesus deixa o conjunto, ele parte sozinho e ele diz que ele está em paz, eirene, né? A expressão grega, em que faz-nos entender o quê? Que ele mesmo sozinho, por esta confiança, e a paz então entendemos que não é simplesmente um alívio, a paz de Jesus Cristo, mas ela é uma uma confiança segura, tranquila, confiando na vitória do plano de Deus. E ele então parte sozinho e ele diz, esta mesma paz, a minha paz, ou seja, essa segura confiança, eu transmito a vocês essa certeza, o que nós vimos no relato da ressurreição. E ele faz questão de dizer, né, não vou-la dou como o mundo aqui, o cosmos, se entende como a expressão das realidades, né? Tantas coisas que poderíamos pensar que existem no mundo que poderiam ser expressão de uma espécie de segurança, né? Então, Jesus o faz em tranquila segurança, certeza de sua vitória. A paz essa sua transmite ao conjunto, né? Então, diferente das coisas do mundo que existem como necessário, que a pessoa poderia pensar como algo necessário para ter paz. Jesus diz, não se perturbe o vosso coração, o coração enquanto os anseios mais profundos, né? Então não há necessidade deste perder os sonhos, né? Perder as bases, né? A esperança. E ele diz, nem se atemorize. Esse nem é como se dissesse, né? Não se deixe abalar minimamente a sua fé, a sua confiança. Não tem nenhum tipo de insegurança a respeito disso, porque ele diz, né? Eu vou, vocês ouviram que eu vou e volto a vós, ou seja, nada é capaz de impedir. E ele diz, né? Se vocês me amam, né? Então vocês querendo o meu melhor, né? O melhor para mim, vocês deveriam se sentir agraciados, né? Porque eu vou para junto do Pai, e aqui ele usa a expressão, né? Porque o Pai é maior do que eu. Na expressão grega se coloca meson,
mas esse sentido não quer dizer enquanto natureza, substância, como o Concílio de Nicéia veio justamente colocar, que ele é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, como estão ao Pai. No sentido que Jesus colocou, porque o Pai é maior do que eu, no sentido de que Jesus deseja o Pai, Jesus deseja estar com o Pai, porque o pai é quem identifica o filho e o filho é identificado no pai. Então, estando um com o outro, se dá justamente a plenitude. Então, o ato de Jesus não é só uma partida imediata, uma separação, mas na verdade é um encontro e uma união perfeita e eterna. Por isso, ele assim coloca, né? Disse-vos isto agora, essas coisas antes que aconteçam, com paixão dele nós vimos que aconteceu, para que creais, né? E quando acontecer, então, vocês tenham condições de valorizar isto que foi justamente transmitido, a palavra, né? A força, a certeza da força do Espírito e essa vivência do amor, né? Então, justamente a comunidade ela se coloca nessa ação, né, que mesmo Jesus sendo o que podendo o que pode, né, tendo isto, estando no Pai, que Jesus se planifica, seu maior anseio, né, seu maior desejo. Por isso quando ele ressuscita Maria Madalena ali, tem um gesto, ele diz, não me segure, eu não voltei para o Pai. Então o Espírito há de nos conduzir a esta plenitude. Por isso a comunidade vive, dá valor à palavra do Senhor, né? A comunidade não tem outro jeito de viver senão nesta ação do amor e pela experiência do Espírito Santo. Então, que possamos rezar, nos preparar agora para este final do tempo pascal, como a igreja nos conduz a entender esta ação e esta vontade de Deus de nos ver, né, nesta planificação e recordarmos esta vinda do Espírito Santo como planificação da nossa existência e nos conduzindo, né, a uma verdadeira alegria, uma vida agraciada, como diz Jesus, uma vida feliz e realizada. Boa Páscoa, boa preparação para Pentecostes.